Oi, boa tarde, dá licença aí para entrar na sua casa, levar muita paz, alegria e também, com certeza, muita conversa boa. E é isso que a gente deseja para o programa de hoje, então fique à vontade, porque a sua participação é muito importante, mas antes, quero te fazer uma pergunta. Qual que é a sua função nessa vida? É isso mesmo, é essa pergunta. Qual que é a sua função? Bom, tem gente que nasceu para ser mãe, irmã, vó, tia, ou pai, irmão, vô, tio. De repente tem gente também que nasceu para ser tudo isso de uma vez só, né? Tem gente que nasceu para ser médico, professor, construtor, pedreiro, faxineiro e assim vai. E todas essas funções, elas são importantíssimas para o mundo que a gente vive. Não importa o que você faz, não importa a sua função. O que importa são duas coisas. Você fazer bem feito e ser feliz fazendo isso. Se valorize aí como mãe, como pai, como irmão, como irmã. Valorize você como doméstica, advogada, psicólogo ou caixa de banco. O que você faz o mundo que a gente vive girar. Então faça de bom agrado e com um coração feliz. É isso que importa. Cada um tem que cumprir a sua missão, a sua função aqui nesse mundo com um coração muito feliz. Isso tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Afinal, quarta é dia de papo cabeça. Quando eu tô aqui, ela está lá, nossa linda Gleice Charneiro. Tudo bem? Boa tarde, Gleice. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está em casa. Eu tô começando minha semana agora, porque eu tô feliz da vida de estar aqui com vocês e eu tô esperando a sua participação, hein? Tem várias opções. Olha, pode ser pelo Ligue Band, no 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente. Você pode ligar também aqui pra gente participar ao vivo, falando com o Lucas, pelo 3922-1387 e também pelas redes sociais, no nosso facebook.com/falando nisso Band. Olha, eu já tô aqui ligadinha e, gente, o prêmio está sensacional. 2 pares de convite para o show do Daniel, dia 26. Olha só. Gente, bom demais, né? O cara canta muito e dia 26 ele vai estar na Estância Nativa Sertaneja para um show especial para quem é ouvinte da Nativa FM e também para quem curte a página do Falando Nisso. Então participa aqui com a gente para você concorrer a esse prêmio imperdível, né, Lucas? Delícia. Imagina que show sensacional. São para 4.000 pessoas e todas elas vão ser aquelas que são ouvintes da Nativa ou também quem está aqui ligadinho no Falando Nisso. Por isso, participe hoje no programa também. Então, curta a nossa página, não esqueça, né? Mas olha, o programa hoje é para você que pensa assim, olha, não tenho mais vontade para nada, nem de viver. E agora? Quem vai ajudar a gente, aconselhar a gente, nossa conversa aqui, é o nosso amigo Davi Souza Lima, que é psiquiatra, que já é de casa, né, Davi? Bom ter você aqui, viu? Seja bem-vindo. Eu estava conversando com o doutor um pouco antes de começar o programa e como tem se falado de desânimo, como a gente tem falado de depressão, realmente esse é o mal do século? Antigamente era assim e as pessoas não sabiam porque não tinham, de repente, como saber, não tinham a sabedoria, não tinham conhecimento, ou realmente agora o negócio está pior, está mais difícil? Então, Lucas, eu acho que é muito por aí realmente, né? A questão da depressão, a depressão é uma doença, é algo que sempre existiu, né? Agora é uma doença que está sendo muito falada nos últimos anos, né? Nas últimas décadas e tudo mais. Agora, a questão da depressão está muito ligado à tristeza e à questão do desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas. Mas isso tem que ser por um período, né, relativamente maior, por um período grande. Não é algo que assim, eu estou triste hoje, eu estou deprimido. Não, a tristeza ela faz parte da vida das pessoas também, né? Tá, então, mas é o mal do século mesmo, então? Hoje está sendo chamado mal do século. Tem pesquisas mostrando que daqui a alguns anos, não saberia exatamente quando, mas a maior parte dos afastamentos, se eu não me engano daqui 5, 10, 15 anos, a maior parte dos afastamentos em relação a doenças, do ponto de vista prospectivo, vão ser quadros relacionados à depressão. É interessante que ontem a gente teve um programa sobre perícia médica e muitas pessoas comentaram mesmo isso, que sofrem da depressão e têm até dificuldade, às vezes, de diagnosticar. E quando vai para a perícia tem mais dificuldade ainda. Bora pro Face com a Gleice saber se tem participação. Isso aí, Lucas, aproveitando que você falou aqui do diagnóstico também, a Daniela Cristina deixou uma perguntinha aqui pra gente. Ela quer saber quando
que ela pode identificar que está começando aí com sintomas depressivos? O que aponta aí que a pessoa está adquirindo essa doença ou está com indícios aí de que está com depressão? É algo matemático ou não? Não é algo matemático, mas assim, a depressão a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que ver 2 pontos, são vários pontos, mas 2 pontos fundamentais foi o que eu falei, a tristeza, então a pessoa se sente triste e a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, mas não é uma coisa pontual, é uma coisa que fica no mínimo 15 dias constantemente na pessoa. Então a pessoa fica, e normalmente isso fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa não tem vontade de fazer nada, fica desanimada, muitas vezes, aparecem outros sintomas juntos, aparecem irritação, tem alteração no padrão de sono, enfim, uma série de outras coisas, mas a tristeza e a falta de vontade de fazer as coisas são 2 aspectos fundamentais. Vou dar um toque então para você que está em casa, de repente assistindo o programa e está até se identificando, você pode ligar à vontade, 3922-1387, não precisa falar o seu nome, caso você queira pedir um conselho aqui para o doutor, mas não fica aí, acho que o primeiro passo para sair desse desânimo é ter um toque de coragem, é dar algo para frente, fazer algo que você não está esperando. Então liga aqui para a gente, fique à vontade e pelo Face também, né, Gleice? Com certeza, isso aí, participa aqui, inclusive falando um pouco dessas pessoas que têm mais coragem, mandando um beijo para Conceição Carvalho aqui, que superou a depressão, parabéns, e acompanhem com a gente aqui então esse bate-papo para seguir o mesmo caminho aí da Conceição, então, né? Vamos dar uma paradinha rápida para a gente conferir as notícias da redação. E a polícia prendeu no Rio de Janeiro um homem suspeito do desaparecimento de 17 crianças. As vítimas tinham entre 8 e 13 anos quando foram sequestradas. Vamos conferir a reportagem de Sérgio Costa. Thaís de Lima Barros, 9 anos, desapareceu na zona oeste do Rio, em dezembro de 2002. Caroline Menezes Cardoso, de 8, sumiu em abril de 2003, na mesma região. Larissa Gonçalves Santos, de 11 anos, foi levada em janeiro de 2008, de dentro de casa, em São Cristóvão, na zona norte da cidade. Todas essas crianças foram sequestradas da mesma forma. O acusado pelos desaparecimentos agia quando elas estavam sozinhas. Larissa morava nesta comunidade. No dia do crime, o sequestrador fingiu que iria consertar o aparelho de TV da casa dela. Pegou essa televisão, chamou a Larissa e logo em seguida entrou dentro de um táxi. Fernando Marinho Melo, de 57 anos, que trabalha na Marinha Mercante, se entregou à polícia. Ele é suspeito de ser o responsável por 8 desaparecimentos de menores no estado e já foi condenado pelo caso de Larissa. Pegou 4 anos de pena, que foram convertidos em serviços comunitários. A polícia investiga outros 9 casos semelhantes, em que pode haver participação dele. As crianças desaparecidas têm entre 8 e 13 anos de idade. Ele se valia sempre de uma situação de vulnerabilidade do menor, no sentido do menor estar desacompanhado, o que dificulta muito a investigação. A polícia desconhece o motivo dos sequestros. Só sabe que ele se aproveitava da profissão para fugir com as crianças, sem deixar pistas, e que pode ter tido a ajuda de um comparsa. O que nós vamos fazer agora no grupo de trabalho é apurar se essas crianças continuam ou não com vida, que rumo elas tomaram. A exposição dele, a visibilidade, ajudem muito o andamento das outras investigações. Tá aí o exemplo de uma pessoa que não cumpre a função dela aqui na Terra, né? Pelo contrário, ela estraga o mundo que a gente vive. Como que pode um cidadão ser condenado a 4 anos e reverter isso em obra social, em prestação de assistência social? Gente, não existe isso. É ridículo. O cara fez, isso é comprovado. Ele tem que sofrer um pouco, pelo menos, para ver se acerta essa cabeça. E por acaso, aliás, a gente sempre reclama aqui, fala do governo, né? Mas a TV é feita para rico, para pobre, para gente de classe alta e baixa. Se tiver, de repente, alguém assistindo a gente aí, honesta, e também a pessoa desonesta, como você quer falar, o marginal que faz coisas desse tipo, põe um pouco a mão na consciência, tenta mudar, busca ajuda. O mundo não precisa de você assim, sabe? Não precisa de você assim. Você estraga o nosso mundo. E eu vejo essas coisas e fico muito triste. Triste de ver que existem pessoas que machucam não só crianças, porque isso envolve as famílias, mãe, pai e todo mundo. Muito triste, né? Algo triste também que aconteceu, em alerta para você, uma turista morreu atingida por um raio em uma praia no litoral paulista. Um fotógrafo registrou o exato momento da descarga elétrica e a narração é de Tiziana Vilas Boas.
Rosângela Biavati, de 36 anos, aparece de braços abertos, caminhando em direção ao mar, na praia da Enseada. Instantes depois, ela é atingida por um raio. A turista desmaiou e foi socorrida por parentes e pessoas que estavam na areia, mas não resistiu. A mulher morava na Grande São Paulo e tinha ido passar o dia no Guarujá. A família já se preparava para ir embora por causa da mudança brusca do tempo. Foi muito rápido, foi só o tempo de eu ficar com ela ali, guardar as coisas e ela chamar as crianças que estavam no mar assim e recebemos um choque. Uma fatalidade que realmente poderia ser evitada, né? Eu confesso que eu mesmo já caí nessa brincadeira de ir para o mar, para a piscina com chuva, né, com trovão, mas isso é muito sério mesmo. Estamos em época de férias, época de muita chuva, por isso cuidado aí com os seus filhos, você também, se for passear com eles, fique-se alerta, porque infelizmente isso acontece. Vamos saber das estradas com a Gleice agora. Como é que está a situação, Gleice? Muito movimento? Olha, Lucas, aqui no Vale do Paraíba tá tudo tranquilo. A Dutra, Ayrton Senna, Floriano, tá tudo muito tranquilo para quem pega a estrada agora nessa tarde. O problema continua sendo a rodovia dos Tamoios, que está com lentidão do quilômetro 25 ao 28, mas é por conta de obras, né? Então, enquanto isso não for entregue, vai continuar essa dificuldade aí na rodovia dos Tamoios. Mas, no mais, tá super tranquilo. Então, terminando falando nisso, você pode pegar a estrada tranquilamente. Já já a gente está de volta com mais bate-papo aqui sobre depressão.